um resumo da aula de hoje, em que a gente vai começar dando alguns conceitos que a gente vai servir para nortear esse curso. Depois a gente vai falar um pouco sobre o processo de compilação e a diferença entre ele e a interpretação pura e a interpretação híbrida, certo? Que são outras formas de implementar uma linguagem de programação. O primeiro conceito dessa aula é o conceito de sintaxe. Talvez você já tenha ouvido falar de sintaxe quando estudou a língua portuguesa ou alguma língua estrangeira, tá? E é bem parecido com isso. A sintaxe diz como é a forma da linguagem de programação, como é a forma de um programa estruturalmente correto em uma linguagem escrita em uma determinada linguagem de programação, certo? Então as perguntas que a sintaxe deve resolver é o seguinte: qual é o conjunto básico de palavras e símbolos que os programadores devem usar para escrever um programa nessa linguagem? Quais são, como eles devem ser associados? Qual é a ordem em que eles devem ser posicionados? Por exemplo, nas linguagens como C, C++ e Java, é bem comum a utilização desse for. Esse for qual é o formato dele? Você tem a palavra reservada for, seguida de parênteses abrindo, seguida de, opcionalmente, uma operação aqui, que normalmente a gente chama de inicialização, seguida do ponto e vírgula, seguida de uma expressão aqui que a gente vai usar como condição, seguida de outro ponto e vírgula, seguido de uma operação que deve ser feita ao final do laço, seguido de um fecha parêntese e seguido de um comando ou um bloco de comandos, tá? Então isso aqui é o formato de um loop for. Aqui você está definindo qual é a palavra reservada, quais são os símbolos e qual é a ordem e como esses símbolos são dispostos, tá? Isso é que diz respeito à sintaxe de uma linguagem de programação. Aqui mostra um exemplo de diferença de sintaxe entre diversas linguagens de programação, né? Aqui são todas códigos para fazer o Hello World, né? O programa para mostrar o Olá Mundo na tela em diferentes linguagens. Aqui o C, aqui a linguagem Lua desenvolvida no Brasil, a linguagem Fortran, a linguagem Java, né? E algumas linguagens propositalmente com sintaxes esquisitas, né? Difíceis de serem utilizadas, como essa Brainfuck. Outro conceito bastante importante que toda linguagem de programação inclui é o conceito de nomes ou identificadores, tá? Um programa que você cria não tem apenas comandos, né? Mas também tem todas as entidades que você cria, como variáveis, funções, parâmetros, tipos estruturados, né, classes. Então, tudo isso precisa de nomes para você dar para essas entidades. E toda linguagem de programação possui seu próprio conjunto de regras para nomear essas entidades. Por exemplo, muitas linguagens que foram baseadas em C seguem essas mesmas regras aqui para uma nomeação, como por exemplo, os nomes só podem ter números, letras ou sublinhado, não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais, e algumas linguagens são case sensitive